E aí pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou analisar com vocês uma partida que supostamente teria sido jogada entre o Vladimir Lenin contra Adolf Hitler. Essa partida supostamente ocorreu na cidade de Viena no ano de 1909 e a imagem que vocês estão vendo aí na tela é uma gravura que teria sido pintada pela professora de artes do Hitler. E essa gravura, inclusive, foi assinada pelos dois, tanto pelo Lenin quanto pelo Hitler. Dizem que é a assinatura dos dois, que está no verso dessa imagem. E a casa onde eles supostamente jogaram essa partida pertencia a uma família judia, que tinha uma influência muito grande naquela época. E essa família teve que fugir da Áustria, lá em meados da Segunda Guerra Mundial, e eles acabaram deixando a casa e os seus bens para a governanta da casa. E, recentemente, o tataraneto da governanta da casa chegou a leiloar a foto e o conjunto de peças, né, o conjunto de xadrez que teria sido usado no jogo entre o Lenin e o Hitler, tá? Novamente, para deixar bem claro, não se sabe se essa partida realmente ocorreu, tá? Existem diversas controvérsias com relação a essa história, mas eu deixo aqui para a imaginação de cada um de vocês, tá? E vamos analisar a partida então. Antes de iniciar a análise, eu tô deixando na descrição do vídeo um artigo do ChessBase que conta essa história, tá? Então, quem quiser conferir com mais detalhes essa história que eu acabei de contar, vocês podem encontrar no artigo que eu tô deixando na descrição. Tá em inglês, mas vocês podem traduzir, certo? Então, vamos à partida. Bem, na ocasião, o Vladimir Lenin estava de brancas e aqui ele começa com lance 1 E4, favorito de Bob Fischer, que no caso ainda nem era nascido, né? Mas tudo bem. E aqui já no lance 1, nós temos uma surpresa aqui. O Adolf Hitler respondeu com lance A6. Depois de D4, B5. É uma defesa curiosa por parte do Hitler. O Lenin seguiu aqui com desenvolvimento natural, cavalo F3, né, controlando o centro, desenvolvendo as peças. E aqui o Hitler então jogou com E6. Então, aparentemente, as pretas estão jogando aqui uma espécie de defesa francesa, só que com os lances A6, B5. Ou seja, o Hitler era louco no xadrez também, né? Veio o bispo D3, seguindo com o desenvolvimento, e agora C5. As pretas expandiram aqui a ala da dama, né? A ameaça é jogar com C4, e aqui o melhor lance para as brancas seria A4, para tentar questionar esses avanços aqui das pretas. E se, por exemplo, o preto respondesse com C4, as brancas poderiam voltar o bispo para E2, bispo B7, e aqui é possível sacrificar o peão de E4, jogando com roque. No caso das pretas aceitarem esse peão, né, bispo por E4, então é possível jogar com cavalo C3. As brancas desenvolvem mais uma peça com ganho de tempo em cima do bispo. O bispo volta. E aí A por B5, A por B5. Troca as torres. E cavalo por B5.
E aqui as brancas já conseguem recuperar o peão. Uma vantagem de desenvolvimento muito grande, né? Quase todas as peças em jogo. O rei das brancas já está rocado. E o preto sequer começou a desenvolver a ala do rei. Então o lance A4 aqui era muito forte por parte das brancas. O Lenin não jogou A4. Ao invés disso, ele tomou em C5, permitindo que o Hitler desenvolvesse o bispo, né? Veio o bispo por C5, que é a ideia toda aqui dessa defesa. As brancas seguiram com o roque e agora bispo B7, colocando o bispo, colocando o bispo nessa longa de, caramba, essas setinhas aqui. As pretas colocam o bispo nessa longa diagonal. Veio então dama E2, desenvolve a dama, acrescenta uma proteção aqui em E4, já coloca pressão aqui na ala da dama. E aqui dama B6, que foi uma imprecisão aqui por parte do Hitler. O melhor que as pretas poderiam fazer aqui era seguir com o desenvolvimento, né? Cavalo E7 e depois roque. Esse lance dama B6, ele não faz muita coisa, né? O preto está tentando colocar pressão aqui no ponto de F2, mas esse peão está muito bem defendido pelas peças das brancas. Então, dama B6 foi uma imprecisão aqui. E as brancas então exploram a vantagem de desenvolvimento e já mandam aqui A4. Né? A4 é um lance que coloca pressão, né, na ala da dama das pretas. O preto aqui respondeu com B por A4. Outro lance duvidoso. Aqui o melhor seria avançar com o peão, né, B4, mantendo a estrutura e tirando algumas casas do cavalo, né? As brancas teriam que desenvolver o cavalo por B2 e aqui D5. Ainda é uma posição em que as brancas têm uma vantagem, mas seria uma posição melhor para as pretas, né? Em comparação com o que foi na partida. O Hitler, então, depois de A4, respondeu com B por A4. E agora o Lenin jogou com o cavalo C3. Veio A3. E aqui o Lenin jogou com B por A3, que não é o lance mais preciso. Aqui eu não sei por que o Lenin não jogou cavalo A4, né? Dando um duplo. Já pegando par de bispos aqui. Depois de um lance como dama C7, por exemplo. As brancas poderiam tomar e agora B3. E aqui o branco tem uma clara vantagem, né? Tô preparando para tomar em A3, né? Tô controlando aqui as casas escuras. Enfim, uma posição muito vantajosa para as brancas, né? Par de bispos, vantagem no desenvolvimento e tal. Mas aqui então o Vladimir Lenin não jogou com cavalo A4, ele jogou com B por A3. Veio então dama A5, atacando o cavalo. E aqui bispo B2, defendendo. Desenvolve uma peça e defende o cavalo. Aqui um lance um pouco mais ativo para as brancas seria torre B1. Porque agora se as pretas tomam em C3, então bispo B2. Atacando a dama e atacando o ponto de G7. Depois que a dama sai, está caindo em G7 e vai cair a torre limpa aqui em H8. Então, torre B1 seria um lance mais ativo. Mas ao invés disso, o Lenin jogou com bispo B2. Veio o cavalo F6. O Hitler está tentando completar o desenvolvimento, né? Só que aqui
esse cavalo deveria ter vindo para E7. Né? O problema de cavalo F6 é que, como as pretas não tomaram o controle do centro, né? Então aqui as brancas têm a opção de avançar com o peão. E é exatamente isso que o Lenin faz. Ele joga E5, já atacando o cavalo. O cavalo não tem muitas casas, né? Ele vem para D5. Então trocou. E agora cavalo G5. Né? E esse lance previne o roque das pretas. Agora se as pretas fizerem o roque, tá levando bispo por H7. E H8 e dama H5. E aqui o preto vai levar mate nessa posição. Então, depois do lance cavalo G5, o Hitler tentou aqui voltar com a dama, né? Dama D8, atacando o cavalo. Veio dama G4 defendendo. E agora H5, perseguindo a dama. Dama G3, H4. A dama volta para G4. E aqui é uma posição difícil de se jogar de pretas, né? O preto tem um problema muito grande, que é o rei no centro, né? Não tem um lugar muito seguro para colocar esse rei. O melhor que as pretas poderiam ter feito nessa posição seria jogar com H3. Seria um lance mais coerente com o que foi feito, né? Porque agora se G por H3, pelo menos o preto conseguiu quebrar aqui o roque das brancas. E aí daria para seguir jogando, por exemplo, com bispo E7, colocando pressão no cavalo, enfim. Mas ainda assim uma posição bem passiva para as pretas. Só que aqui o Hitler, ao invés de jogar com H3, ele jogou com lance G3, que perde no ato. E aqui, se vocês quiserem dar pause para tentar descobrir o lance das brancas nessa posição, aqui o Vladimir Lenin jogou com cavalo por F7. É um lance decisivo, né? Cavalo por F7 eu tô dando um duplo. Depois de rei por F7, aqui as brancas jogaram com bispo por G6. Cheque. Aqui não dama por G6, tá? Se dama por G6, por incrível que pareça, a posição iguala depois de rei F8, né? Depois de rei F8 acabou o ataque das brancas, por incrível que pareça. O branco não tem mais nenhum cheque nessa posição. Então, dama por G6 parece um lance forte, mas na verdade é um lance que desperdiçaria toda a vantagem das brancas. Então, ao invés de dama por G6, o Lenin corretamente jogou bispo por G6. Não tem casa boa para o rei, tá? O Hitler jogou com rei G7 aqui, só que agora o preto entrou numa rede de mate aqui com bispo H5, cheque descoberto, rei F8, dama F4, rei G7 e depois de dama F7, o Hitler fez o quê? Abandonou nessa posição. E abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais. A verdade é essa. Depois de rei H6, o preto está levando mate com dama G6. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa partida. Espero que vocês tenham gostado da história também. Eu confesso para vocês que eu fiquei surpreso quando eu me deparei com essa história. Eu achei bem curiosa e eu resolvi compartilhar com vocês, né? E se vocês gostaram, deixem um like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, nós estamos com 742 inscritos. Então, falta pouco pra gente alcançar a marca dos 1000 inscritos, tá? Então, se inscrevam, ajude a gente a bater a marca dos 1000 inscritos. Não custa nada, né? Se inscrever é de graça, por enquanto, né?
Mas é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.